Boa noite. Passando para fazer uma complementação do texto anterior em que eu falava um pouco sobre alguns profetas que questionavam aí a orientação de Deus quanto a pregar o evangelho, a conduzir uma mensagem específica a um povo. E é sempre importante que a gente olhe para um mesmo acontecimento bíblico através de diferentes perspectivas. Então, no vídeo passado a gente falou um pouco que Jonas foi um pouco duro, enrijecido com os ninivitas e que Deus falava de compaixão, de perdão para aquele povo, e era isso que Deus estava querendo levar. A gente não tem conhecimento suficiente sobre o que Jonas sabia sobre os ninivitas. A gente também não tem conhecimento suficiente sobre o tempo de fé de Jonas e sobre a prática dele em anunciar o evangelho. Então, partir do pressuposto de que Jonas era necessariamente enrijecido, era necessariamente duro, pouco misericordioso, parece um exercício interpretativo pouco honesto. Então, por isso que a gente está fazendo a complementação desse vídeo também. E aí aquela pergunta, né? De que lugar nós estamos falando de Jonas como uma pessoa dura, enrijecida e não compadecida? E aí é uma pergunta que eu faço para mim. Como eu sou diante dessas situações? Como eu lido com a pregação do Evangelho para pessoas que cometeram atitudes que me deixam aterrado, dolorido, desmotivado, né, que trazem uma imagem de humanidade que é muito difícil de digerir, de compreender. Então, como a minha geração faz isso, como a gente lida com a pregação do Evangelho para pessoas que têm essas atitudes que nos deixam chocados. E aí é muito importante a gente compreender também que dentro da Bíblia a gente tem diferentes formas de orientação de Deus. Às vezes essa orientação a respeito dos princípios espirituais ela vem diretamente através de um mandamento. Em outros momentos ela vem através de uma narrativa, como a narrativa de Jonas, né? Em que a gente tem aí um grande acontecimento que está disparando aí vários gatilhos de compreensão espiritual para a gente. E é sempre importante também, como a gente não conhece tão bem a cultura do mundo antigo, né, do período em que esses acontecimentos bíblicos eles tiveram a sua decorrência, que a gente faça sempre um exercício de aproximação e tente perceber, por exemplo, responder a pergunta: quem seriam os ninivitas dos dias de hoje? Quem seriam aquelas pessoas para quem a gente de repente se negaria a pregar o evangelho, que a gente preferiria pegar um navio e ir para Tarsis do que estar com eles? E aí teve um exemplo de uma reportagem que apareceu no Fantástico, um programa da Rede Globo de televisão exibido aos domingos, com o Dr. Drauzio Varela, em que ele falava um pouco sobre a vida de pessoas transexuais nas prisões. E ele entrevistou uma mulher trans, a Suzy Oliveira, que estava presa, que foi condenada por estuprar e matar um menino. E o abraço que o Dr. Drauzio Varela deu nessa transexual e expondo que ela não recebia visitas, que ela não tinha um espaço de interação, enfim, de recuperação, de restauração, de reintegração com a sociedade. Isso foi colocado. Depois o médico se desculpou por não ter estudado direito a situação das pessoas que ele entrevistou, mas ele não pediu o abraço de volta, né? Ele não se arrependeu e disse que não estava ali como juiz, mas como médico. Eu acho que o Dr. Drauzio Varela nos colocou na situação de Jonas nos nossos dias, colocando aí, comparando a figura dos ninivitas com os encarcerados de crimes, por crimes brutais, por crimes chocantes. Como nós nos sentiríamos sendo comissionados por Deus para pregar para essas pessoas? Nós utilizaríamos o nosso modelo de compaixão, os nossos critérios de articulação da compaixão, ou nós procuraríamos buscar os de Deus? Deus precisaria nos revelar a sua misericórdia quando nós já estivéssemos dentro do estômago de um grande peixe? Ou nós entenderíamos um pouco antes o seu mandamento, né? E eu lembro muito do livro de Hebreus, que fala para a gente visitar os encarcerados como se nós estivéssemos presos com eles. E essa talvez seja uma pregação difícil de realizar, porque a gente reconhece também que a dor de quem não participou diretamente, né, de quem não esteve envolvido diretamente em uma situação tão traumatizante, é bem diferente, né? É bem mais fácil perdoar de longe do que perdoar quando acontece diretamente conosco. Então, esse é um exercício que a gente precisa fazer. A gente precisa cuidar das duas partes. A gente precisa ser amoroso
e reconhecer os limites de um processo de restauração afetiva, psicológica, que uma situação como essa demanda, principalmente para as pessoas que foram vítimas disso. Então, primeiro queria demonstrar a minha solidariedade à família do garoto assassinado, como o médico Drauzio Varela fez. E entendendo que o exemplo que Cristo nos dá é o de uma pessoa que passou por flagelo, humilhação, tortura, condenação injusta, morte sacrificial. E ele, na cruz, pediu que Deus, o Pai, perdoasse aquelas pessoas porque elas não sabiam o que faziam. Cristo é o nosso exemplo. Mas não só exemplo, ele é o nosso auxílio para que quando nós nos depararmos com situações em que, mesmo pregar o Evangelho, que é uma atividade universal, né, que é um direito de todas as pessoas ouvir sobre Cristo, mesmo quando isso for um peso para a gente, né, mesmo quando a nossa compaixão, a nossa misericórdia não for suficiente para ir até algumas pessoas, a gente sabe que tem o Espírito de Cristo. A gente sabe que tem um Consolador. A gente sabe que tem alguém que nos derrama um amor e uma misericórdia não humanas, que nos fazem capazes aí de gestos diferentes do que aqueles provindos apenas de uma reforma moral. Então, é isso que eu queria discutir com a gente, que a gente tente perceber os momentos e os lugares em que a gente age como Jonas e tentar localizar um pouco quem são os ninivitas do nosso tempo, quem são aquelas pessoas para quem a gente não queria anunciar o Evangelho, que a gente não queria se aproximar, que a gente às vezes queria pegar não um navio, mas o carro, o ônibus que vai em direção contrária dessas pessoas. E o quão importante é a gente lembrar que para estarmos com Cristo nós também fomos perdoados. Nós também cometemos ofensas, talvez ofensas diferentes de algumas pessoas que estão encarceradas, mas que machucaram muito o coração de Deus também. Então, que a gente entenda que essas pessoas, assim como nós, precisam ser visitadas pelo poder restaurador do Espírito Santo de Deus. Então, elas estão vivas e elas ainda são acessíveis à pregação, à misericórdia de Deus, ao seu poder transformador. E é aquela máxima de que o arrependimento ele não precede a pregação. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essas pessoas elas precisam primeiro escutar, elas precisam entender que existe um Deus de amor ilimitado, que é capaz de perdoar todas as coisas, uma habilidade que não condiz muito com as nossas condições humanas, mas que nós podemos aprender pela vivência próxima do Espírito Santo de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça nessa missão.